depoimento. Há muito tempo, passa por uma hora como essa, onde a densidade das instigações e provocações foi como aqui hoje. Infelizmente, nós temos apenas meia hora para tirar proveito das duas magníficas falas feitas aqui pelo Pedro e pelo Ronaldo. Eu aceito inscrições, vou pedir às pessoas que falem os seus nomes, que infelizmente eu não conheço todos, e responderemos em um bloco de 3. Está combinado assim? Flávio. Bom dia a todos, meu nome é Flávio Basato, eu sou cientista social, formado pela PUC. Na verdade, em homenagem ao Celso Furtado, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui na FEE, porque nós estamos numa luta para ver se nós conseguimos botar a FEE na TV Assembleia, para popularizar esses debates tão importantes para a formação da cidadania. Mas, na verdade, é só eu fiquei assim meio incomodado, professor Ronaldo, com sua primeira proposição lá, que diz assim: não é possível nem desejável retomar o velho desenvolvimentismo. Eu que sou discípulo de Celso Furtado, da minha Conceição Tavares, e nosso professor Pedro César Fonseca, esse velho desenvolvimentismo, olha, eu participei dos debates da reforma de base, do COP 50 anos, velho, mas, sabe, esse velho não, sabe, eu vejo que é atual ainda, sabe, Celso Furtado é atual, a mãe da Conceição Tavares, quando ela fala, ela é atual, sabe, esse velho desenvolvimentismo, acho que é o desenvolvimentismo lá da década de 60, lá da CEPAL, ele ainda, sabe, ainda essas ideias são atuais, nós podemos apenas acrescentar a questão da radicalização da democracia, mas esse velho desenvolvimentismo, eu fiquei meio incomodado, sabe. Bom dia. Rápido comentário e uma pergunta para cada palestrante. Vou pular o comentário para ser mais rápido. Pedro, eu entendo o conceito de capacidade estatal de desenvolvimento como tridimensional. Normalmente ele envolve uma capacidade prévia, estruturante, capacidade de exação fiscal, de extração de mobilização de recursos sociais e capacidades de entrega a partir do Estado. Entregas de políticas de bem-estar e entrega de políticas de segurança, de provimento de segurança. Normalmente, os economistas eles trabalham com uma ou duas dessas capacidades estatais. Na dimensão das políticas de provimento de segurança, defesa nacional, se encontra também a interface com o problema democrático, porque se a gente ainda acrescenta essas componentes eudemônicas, de busca da felicidade e libertárias propostas pelo Ronaldo, nós vamos também aumentar o nível de conflitividade das políticas associadas a esse perfil novo de desenvolvimento. E a construção institucional do Estado nessa dimensão de robustez para processamento dos conflitos, ela corre o risco de abortar as tentativas mais modestas, como já foram, ou mais radicais, inclusive. E normalmente isso não aparece. Na maior parte dos nossos estudos sobre capacidade estatal e democracia, a gente relega essas conversas para um outro tipo de especialista. Então, não sei como é que a gente poderia pensar o problema do processamento dos conflitos, não apenas pelo lado da maior participação, mas pelo lado da capacidade de reforma institucional nessas áreas. Ronaldo, eu concordo e sou muito simpático, e acho que você articulou muito bem esse revigoramento de uma dimensão de bem-estar e de busca da felicidade, eudemônica, e também libertária do conceito de desenvolvimento. Mas eu te pergunto se isso não expande excessivamente o conceito, nos termos propostos pelo professor Pedro, ao ponto da gente submeter a agenda do desenvolvimento
há um conjunto de realizações que é o conjunto, como se diz, de toda a nossa Constituição, né, de todo o nosso ser. E aí a gente perde capacidade de realização disso. Né? Ele funciona como uma ideologia. E veja, eu não estou atribuindo à tua proposição algum tipo de... Estou levando ela muito a sério, tá? Não é o Ministério da Felicidade do Butão, nem o Ministério da Felicidade da Venezuela. Eu entendi o teu negócio. Só que o problema é a amplitude das políticas. Nesse sentido, eu te pergunto se não seria melhor a gente circunscrever isso e subordinar algumas dessas políticas. E aí sim, o problema eu concordo com o colega, o problema da entronização do centro de decisão e o problema da articulação internacional disso, que tem a ver com financiamento e tem a ver com tecnologia, vão depender da gente priorizar o núcleo industrial propriamente dessa política. Essa é a pergunta e a provocação. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa e dizer que foi bastante interessante a introdução do debate, mas eu gostaria de colocar uma questão. Meu nome é Nádia, eu sou professora da URGS, estudei Química e atualmente estou na FAPERGS, e a gente tem feito um trabalho procurando trazer algumas questões de articulação das políticas públicas com a sua execução e com a transferência dos recursos públicos, né, para financiamento de ações pelo sistema público. Então, eu gostaria de colocar a pergunta tanto para o professor Pedro quanto para o professor Ronaldo sobre a visão, né, dos palestrantes em relação ao que está ocorrendo agora, concretamente no Estado e no Brasil. Embora não seja da área, eu vejo, e por estar participando da Fundação para a Pesquisa, pelo menos no Estado do Rio Grande do Sul, eu vejo um trabalho sendo feito para articular várias questões que vêm de encontro a isso que o professor Ronaldo colocou. Mas eu gostaria de saber se existe, né, por parte dos governos atuais, principalmente no Brasil e no Rio Grande do Sul, alguma inflexão que possa ser usada para analisar questões que foram aqui colocadas. Obrigada. Exato. Nós temos aí uma próxima mesa, na sequência. Então, talvez a gente tenha que fazer uma condensação desse debate, né? Ao invés de 3, vou aceitar discussões até 5. E aí temos mais, já temos 2 inscritos, a Glaucia e o Alexandre. Aceitamos mais 2 e fechamos. Certo? Glaucia. Eu queria só radicalizar a pergunta do CEPIC, que eu acho que foi bom que ele falou antes de mim, porque eu ia falar para o Ronaldo assim: Ronaldo, você está propondo um novo desenvolvimentismo, mas a revolução comunista já. Porque realmente esse desenvolvimentismo, o que é ótimo, concordo com o CEPIC exatamente porque ele diz, estou levando a sério a tua proposição. Mas, levando a sério a proposição, o que eu acho que todo o nosso legado, né, de, enfim, economia, ciência política, filosofia política, etc., tudo que a gente, acho que todo mundo aqui já leu até hoje, né, do Hegel para frente, essa reflexão sobre como é que o Estado, sendo consequência da sociedade, pode ao mesmo tempo lançar esse tipo de proposta e viabilizar uma revolução na prática, né? Como é que isso seria? E aí o que eu fico pensando é o seguinte, de todas essas coisas da pesquisa dos asiáticos e tal, aquela pesquisa do Putnam da Itália, aquela lição para mim é que caiu muito, muito fundo, entende? Porque se é isso então, esse tipo de... a experiência de participação é muito mais fundamental do que apenas você contar com uma elite mais iluminada. Então, o que eu fico me perguntando é o seguinte, tá? Para ir de novo na fala do CEPIC. A coisa dos conflitos não é só como tarefa do Estado, é como é que a gente não experiencia isso nas escalas desse tamaninho. Então, esse tipo de proposta só daria certo, Ronaldo, e aí o vínculo com a economia solidária é fantástico, se a gente estivesse experimentando muito isso.
A gente não experimenta isso na sala de aula, a gente não experimenta isso na gestão das empresas, a gente não experimenta isso na gestão da universidade, a gente não tem tantas experiências no setor público de espalhar mais recursos, de maneira a incentivar projetos menores, mais disputados, mais participativos na sua origem. Então eu acho que o que mais inviabiliza isso é se ficar como uma intenção da burocracia, etc, etc, entende? Então, o que eu acho que a gente tinha que começar a fazer urgentemente, até porque a gente não tem os 1000 anos de Itália, onde você realmente tem uma base social maior para essa comunidade cívica, como o Putnam chamava, é começar a experimentar isso já em todas as instâncias. E aí eu não sei nem como fazer para o Estado ter essa política mais chuveirinho, entendeu? Alexandre, depois Fernando, e mais um. E apenas mais um. Bom, eu vou trazer um pouco a minha pergunta, né, um pouco mais para a atualidade. Hoje a imprensa explora muito, né, que existiria o novo desenvolvimentismo do pessoal lá da TV, do Brecht, etc. Existiria o social desenvolvimentismo. Aí, ao mesmo tempo, a crítica na imprensa que vem, né, principalmente da oposição ao governo, que diz que o desenvolvimentismo da Dilma deu errado, né? Então eu queria saber um pouco, essa é a minha primeira pergunta, como que as discussões de vocês localizariam, né, a experiência que a gente vem vivendo desde o governo Lula nessas categorias. E uma segunda pergunta que está acoplada a essa, eu me lembrei do Werner Viana, que esteve lá no IPEA, né, discutindo essa questão, e a tese dele é que esse grande ciclo do desenvolvimentismo está acabando agora, que as manifestações de junho coroaram esse grande ciclo, que é que a sociedade está se revoltando de ser, né, coordenada de cima para baixo. Então essa coisa da juventude, nessas manifestações de junho que a gente vem ocorrendo agora, não aceita mais a tutela do Estado, ser organizada pelo Estado, as obras faraônicas tocadas pelo Estado. Então, de acordo com a tese dele, esse ciclo começou, né, na palestra dele vai lá, da década de 20, né, mostrando até o governo Vargas, etc. E para ele está terminando agora, em cima da tese dele, que o governo do PT realmente reatualizou, de alguma maneira, o Estado Marquinhos, que é aquele público. Então, essa seria a minha questão para os dois. Para voltar um pouco aqui. Meu nome é Fernando, sou engenheiro. No último evento que esteve um economista, também falando sobre as dificuldades da economia mundial, colocando de que o modelo fordiano é que tem prejudicado e tem criado toda essa situação. E eu, depois que a palestra terminou, eu coloquei para ele que a visão hoje deve ser mudada. Aqui também se falou em um modelo sequencial. Hoje a China, no caso, trabalha dentro de um princípio de simultaneidade, baseado na transdisciplinaridade. Isso eu não ouvi falar. E eu posso estar certo. Obviamente que eu já tenho meus 60 anos, vou vir daqui a mais 40 anos aqui, e as apresentações, o diálogo vai ser absolutamente a mesma coisa. E nós estaremos rodeando com várias colocações, porque nós estamos fugindo. O mundo que nos cerca, a física quântica, ela trabalha em cima de um conceito de transdisciplinaridade. Isso eu não ouvi falar. Então, essa é a minha questão para o global. Muito obrigado. Eu queria fazer Seu nome? Janaína. É o último. O professor Pedro, né? Eu gostei muito da palestra porque foi mais uma aula praticamente de desenvolvimento. E o professor Roberto, Ronaldo, fez uma crítica no desenvolvimento brasileiro, né? Pelo que eu vejo, assim, eu acho que nenhum governo quer ser acusado de difamação, de problemas de desenvolvimento,
de problemas de governo. Só que assim, o que eu vejo aqui no Brasil? Muita desigualdade regional, lugares muito ricos, lugares muito pobres, uma má distribuição de imposto aí, e fizeram uma crítica muito forte. E eu acho assim, todo governo tem um plano de desenvolvimento, né? Seja de direita ou de esquerda, todos têm. Né? E o que faz o plano desses governos, seja de direita ou de esquerda, nunca engrenar para frente? Sempre tem algum erro em alguma região do Brasil. Uma região cresce mais num governo e outra região cresce menos no governo. Né? Então, seja PP, PSDB, seja direita, esquerda, todos têm um plano de desenvolvimento. O que faz dar errado esses planos? Teremos 5 minutos. Cara, vai ter já revelado uma enorme capacidade de síntese, portanto dá para apostar. Vamos ver, quem começa com você? Bom, eu não propus a Revolução Comunista. A Glaucia já foi embora. É dona, né? Bom, eu fiz sim, Janaína, uma crítica severa, né? E o velho desenvolvimentismo, Flávio, no sentido do desenvolvimentismo realmente existente, e não do que foi pensado. Toda a minha crítica, inclusive, ao velho desenvolvimentismo se faz em cima dos argumentos do Celso Furtado. E é importante conhecer o Celso Furtado dos anos 70 e 80, que vai muito além da teoria econômica do subdesenvolvimento e propõe, de fato, uma visão de conjunto da sociedade e da civilização industrial moderna. Então, acho que a preocupação do Flávio está correta, de que é preciso resgatar aqueles pensadores e as proposições, né? E acrescentar a questão da democracia. E o meu velho desenvolvimentismo aqui no sentido depreciativo é em torno da história que foi feita. Tá? E também porque eu acho que alguns referentes continuam implícitos, ou nem tanto, no debate nacional. A ideia de que nós talvez devamos priorizar o núcleo industrial, tá? Sem desconhecer a importância do progresso material, ela é complicada. Tá? Até que ponto nós temos disponíveis interlocutores reais para promover um desenvolvimento produtivo que interessa? Algum desenvolvimento produtivo eles estão sempre promovendo. Tá? Agora, aquilo que convija para o projeto de desenvolvimento endógeno, então acho que os grandes aliados não estão aí. Eu vejo um papel circunscrito e subordinado desses grupos sociais que movem a produção, o grosso da produção, nesse projeto. A questão de se nós vamos ter muita conflitividade em torno dos propósitos, na verdade eu presumia que a proposição da democracia e da discussão em fóruns públicos seja a forma de encontrar alguma identidade, alguma coordenação. Nós temos problemas que dizem respeito à fragmentação de sujeitos sociais, isso é notório, e as instituições participativas e deliberativas permitem a construção de um mínimo denominador comum. O foco nas capacidades humanas é minimalista. Embora o programa que eu tenha enunciado aqui seja de transformação profunda e completa, ele é pensado de uma forma realista, no sentido de que é preciso realizá-lo aos pedaços. Tá? E nós temos que começar com pequenas coisas. E nós não podemos fazer, além de preservar os referentes antigos, tá? Jogar por água abaixo as conquistas que nós já temos. Tá? Que é uma maneira brasileira assim, de começar tudo de novo. Não, o que foi problemático, então jogar tudo fora, vamos zerar, tá? E começar de novo, não. Tá? E geralmente o olhar do investigador externo que observa as nossas realizações, porque nós sempre temos a tradicional fracasso-mania. Né? Nós não podemos dar certo, o que a gente faz tem problemas. Né? Aí os caras vêm, investigam aqui e dizem, puxa vida, mas o que vocês fizeram aqui com orçamento participativo não daria para fazer no meu país de jeito nenhum. Porque a índole é outra, as pessoas não se comunicam, não têm solidariedade. Então, nós temos vários fatores em nosso favor como parte do nosso ativo. E nós temos que pensar uma estratégia que dê liga a essas energias, a essas forças sociais que estão na rua, as capacidades já acumuladas. Senão, é óbvio que nós vamos ter um estrangulamento, um impasse institucional num horizonte próximo. É evidente que essas forças não estão tendo espaço de gerar uma transformação por dentro das instituições.
Então há um desafio grande de construção de um programa real, de desdobrá-lo. Acho que o desenvolvimentismo que se diz aí do Lula e tal, não está correto. Né? Eu não vejo um desenvolvimentismo nem no sentido estrito do velho passado, muito menos no sentido mais abrangente, né? Mas há elementos, que é a pergunta da Nádia, né, que eu acho que vão ao encontro nas políticas realizadas de uma perspectiva mais fundada na extensão de capacidades humanas e nos processos democráticos de controle social. É claro que haverá também as políticas que vão de encontro a essa perspectiva que nós estamos enunciando aqui. E temos que começar, Glaucio, tá? E usar a experiência que já temos para aprender. A transdisciplinaridade não foi citada, mas ela está implicada nas noções que a gente colocou aqui sobre desenvolvimento endógeno, porque ele envolve não apenas produção. Quando a gente fala do papel da universidade, geralmente se tem em mente isso com relação à construção de capacidades tecnológicas. Nós estamos falando aqui dos cursos de humanas e de saúde poderem dar um suporte real à própria concepção de arranjos institucionais inovadores. Então, acho que atravessar as fronteiras, né, das disciplinas específicas é fundamental. Eu mesmo não consigo me ver muito como economista, né, falando aqui as coisas que eu estou falando, então acho que eu já transdisciplinarizei, não sei se com propriedade ou não. É isso. Bom, eu acho que são duas coisas que eu vou tentar sintetizar. Eu acho que uma é a questão da atualidade, que eu acho que vários falaram, a professora Nádia, o Glaucio, o Alexandre, eu acho que tocou nessa questão. E também eu acho que essa outra questão do processamento do conflito, né, e como se vê. E o seguinte, retomando assim a ideia, eu acho o trabalho do Ronaldo absolutamente essencial, né, porque ele é um trabalho de repensar, né, um sujeito histórico em outro contexto e fazendo um conjunto de proposições. Não é isso que eu faço no meu trabalho. Né? Quer dizer, o que o Ronaldo faz, e que eu acho que é transdisciplinar, sim, né, é que ele pega esse conceito de desenvolvimentismo e vai preencher com valores que até poderiam estar em algumas experiências desenvolvimentistas. Então, por exemplo, se vai pegar as propostas do governo Jango, do governo brasileiro, elas não são muito diferentes do que propõe o social-desenvolvimentismo. E não são muito diferentes do Furtado. O Furtado já tem a preservação da natureza, já tem a questão da distribuição de renda, né? Ela já tem uma questão de ciência e tecnologia social. Né? Então, na verdade, o que se faz é reatualizar uma coisa que não é totalmente nova. O Reinaldo, acho que faz de uma forma importante, porque ele traz a democracia como valor. E isso não estava no velho desenvolvimentismo. Não estava nem nas experiências históricas, porque no Brasil sempre se teve uma direita autoritária e uma esquerda autoritária também. Né? Quer dizer, não era só a direita em 64 que dizia que tinha que ter um golpe. Eu dou um exemplo, o Brizola dizia, tu quer mudar o Brasil, a primeira coisa, fecha o Congresso. Não é? Porque a esquerda tem uma matriz stalinista. Então, essa era a experiência, o que se discutia. O cara me disse, mas o Vargas deu o golpe do Estado Novo. Digo, mas quem é que em 37 propunha a democracia? Quem é que levantava essa bandeira como um valor? Então, acho absolutamente essencial. Parece que a democracia foi incorporada no discurso da esquerda no final dos anos 70, com a criação do ABC no Brasil. E à luz de uma experiência histórica, por quê? Porque houve uma ditadura. Foi depois de muita prisão, de muita tortura, que a democracia deixou de ser uma farsa burguesa. Se começou a dizer que era importante ter esses valores universais e não burgueses, né, na prática política e na Constituição. Então, eu acho que à medida que se traz esse conceito, que se mostra que não é apenas a democracia formal, isso é muito diferente do velho desenvolvimentismo. Né? Eu acho que há uma atualização do conceito, como é a questão ecológica, né? A questão da preservação da natureza. Naquelas minhas figurinhas são novos atributos. E esse é o papel do ideólogo. Eu não me proponho ser ideólogo do desenvolvimentismo. No máximo, eu quis entender o conceito. Né? Mas eu acho que a proposta que ele faz, ele sempre no imperativo.
Quer dizer, ele diz o que ele discutiu o texto com ele, eu acho que está muito bem escrito. Ele fala no modo imperativo, eu falo geralmente no modo indicativo. Eu faço a pesquisa, fui lá ver o que os governos fizeram, deixam de fazer, etc. E eu acho interessante que o IPEA proporcione, ajude a proporcionar essa discussão no Brasil. Que eu acho que realmente tem muita coisa para ser trabalhado nessa proposta. Há muita coisa a ser trabalhada. Mas acho que a discussão tem que começar nesse sentido. Agora, a questão do governo atual, se há a pergunta da professora Nádia, eu acho que passa por várias aqui, e a do Alexandre também. Eu escrevi um artigo com o André Cunha, e com o Júlio Mário, está publicado numa revista lá de Minas Gerais, na Nova Economia, que a gente tenta lá ver o negócio do governo Lula. Eu acho o seguinte, se pegar esse conceito de desenvolvimentismo, realmente o Lula avança com relação aos governos anteriores. Correto? O Fernando Henrique, eu acho que ele está mais próximo. Eu acho que realmente encerra uma era neoliberal. Eu acho essa coisa do Werneck muito errada. Eu acho que o pessoal foi para a rua, não foi protestar contra o desenvolvimentismo, foi protestar o pessoal reclama a falta de Estado. É a falta de Estado em saúde, em educação, em segurança, que estão a parte da classe média e tal, e não protestar contra, acho uma esquizofrenia essa história. O que o governo foi lá criticar foi o liberalismo e o que o Estado, que prometia ser uma volta ao desenvolvimentismo, não foi em algumas áreas. Avançou em muito, como diz o Ronaldo. Eu acho que é um ponto de inflexão, mas deixou de avançar em outros. Então aí que está, eu acho, a reclamação. Então a pergunta é essa, eu acho que é a que o Ronaldo faz. Como se reatualiza e se pensa numa nova realidade essas velhas ideias, que estão lá nos teóricos, nos auscultados, que já foram na prática, mas não é o rompimento, como dessa forma. A ideia do Werneck-Ana, ela é o que sempre foi. O Luiz Werneck Viana sempre tratou o governo Vargas e Goulart como demagogias populistas. Ou seja, a posição dele é parecida com a do UDN. Aquilo era uma esquizofrenia, correto? Era para dar populista, etc. e tal. Não é muito diferente, só que com outra coloração, mas o entendimento dos governos, tipo do Vargas e do Goulart, é sempre crítico, correto? Como uma anomalia histórica, etc. Então, eu concordo muito com essa posição. Eu sou mais essa aqui de a gente pensar o conceito, tentar avançar dentro dele, de reatualizar. O governo Lula, eu acho que ele avança alguma coisa. Há problemas, Há problemas, quer dizer, pode-se pensar em desenvolvimentismo com a desindustrialização, isso é uma coisa bem de economia, é uma coisa muito séria. Tem um trabalho lá do IPEA, que o meu orientando, o Marcelo Arne, fez, Santa Catarina, ele mostra que o caso brasileiro é muito mais radical do que vários países da América Latina. Isso o governo tinha que ter uma proposta, um governo que se aproximasse dessa questão. Eu acho que avança alguma coisa nessa da industrialização, eu acho que não avançou, eu acho que ficou atrás. A outra coisa é a própria política ortodoxa em vários setores. Até na presidência de órgãos tem pessoas neoliberais, correto? E afinadas com o neoliberalismo, tu sabe bem quem é. Então, tem que reconhecer lá. O que eu acho mais parecido com o governo é o que o Herder dizia. O Fábio Herder dizia, olha, na verdade, são duas convenções que estão convivendo. Uma mais próxima ao desenvolvimento. Todo governo é uma correlação de força, vamos dizer assim. Há uma correlação institucionalista, mais neoclássica da lei, e alguma desenvolvimentista. Eu acho que há uma combinação. Há forças dentro do governo que realmente são muito diferentes da do governo do Fernando Henrique, mas também tem outras muito parecidas. Você botar Palocci e Meirelles no ministério e querer chamar de desenvolvimentista, pode enganar outros. A mim não. Daí fica difícil, quer dizer, pode ser até um bom governo, agora desenvolvimentista não é. Pode até ser isso, porque é difícil se dar esse rótulo de desenvolvimentista, num conceito mais estrito. Então eu acho que avançou, mas há uma ficção, isso mais ou menos que a gente escreve lá no artigo. Dá uma olhada depois. Certo? Obrigado. Bom, muito obrigado aos dois, e aos que os indagaram. Acho
tivemos uma manhã extremamente proveitosa. Né? Sério. E na sequência, Carlos Winter preside e vamos ter o Alexandre Gomide, o Roberto Pires e o Ronaldo Fiani. Bem, vamos dar continuidade ao nosso trabalho dessa manhã. Só um pequeno detalhe: minha participação como coordenador será absolutamente meteórica. Serei substituído pelo professor Garcia, tem um outro compromisso agora ao meio-dia, está um pouquinho adiantado o horário. Mas a próxima etapa agora é sobre capacidades estatais para o desenvolvimento na democracia, fundamentos teóricos e aplicação, análise de políticas públicas. Tá? E, obviamente, o tema está absolutamente ligado a toda a discussão anterior sobre o que é o desenvolvimentismo, os seus fundamentos, a sua problematização. Tá? E à tarde, temos continuidade na Universidade Federal. Agora, nessa mesa, estarão o professor Alexandre Gomide, que é do IPEA, doutor em administração pública, exerceu vários cargos públicos, e poderia citar um mais recente, diretor de programas de mobilidade urbana e recursos hídricos do PAC, entre outros cargos. Depois teremos o professor Roberto Pires, também do IPEA, doutor em políticas públicas, e tem experiência em pesquisa sobre orçamento participativo, conselho de gestores. E, mais recentemente, tem trabalhado sobre burocracia e novas formas de gestão pública. E, por último, o professor Ronaldo Fiani, que é doutor em economia, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem trabalhado a questão da cooperação em conflito, instituições e desenvolvimento econômico. Então, a partir desse momento, você substitui o professor Ronaldo Garcia, do IPEA. Então, desejo a todos um bom debate. Começamos então pela apresentação do professor Ronaldo Fiani. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é um imenso prazer estar falando aqui na Fundação, estar de volta à URGS, especialmente revendo amigos como o Ronaldo Erlain, tendo a chance de encontrar o Alexandre e o Roberto, que lá em Brasília a gente nem sempre tem a chance de se encontrar. E para dizer que o que eu vou tratar aqui é uma parte bem mais aplicada, ou seja, é uma discussão teórica sobre as condições para a intervenção do Estado na transformação econômica. Ou seja, se na primeira parte nós vimos as questões mais gerais do desenvolvimento, agora o que nós vamos discutir são as condições teóricas para que o Estado promova transformações econômicas. Vai ser nesse sentido, eu vou pedir licença à plateia para dar um enfoque mais econômico e menos interdisciplinar. Bom, primeira coisa, nós temos que entender o que são arranjos institucionais. Arranjos institucionais são as regras pelas quais se coordena um conjunto específico de atividades econômicas. E, nesse sentido, ele se contrapõe à noção de ambiente institucional. Quando você discute a constituição de um país e como é que ela afeta as atividades econômicas, você está se referindo ao ambiente institucional. Quando você discute, por exemplo, um exemplo bem trivial, as regras da Bolsa de Mercadorias e Futuros, é um arranjo institucional.
Oliver Williamson, que é a base teórica que nós vamos utilizar aqui, ele não emprega o termo arranjo institucional, embora ele reconheça que são equivalentes. Ele emprega o termo estrutura de governança, que significa a matriz institucional dentro da qual as transações são negociadas e executadas. Por que aqui eu não vou utilizar o termo estrutura de governança? Porque, como foi visto aqui na primeira parte pelo professor Pedro, um conceito excessivamente amplo não é, muitas vezes, um conceito produtivo. E hoje em dia a palavra governança assumiu um uso que vai desde governança corporativa a governança global. Então, para evitar qualquer tipo de confusão, o termo empregado será arranjo institucional, mas a ideia é rigorosamente a mesma. Qual é o ponto de partida? E esse é um ponto de partida que gera muitas resistências, inclusive nos economistas. É o reconhecimento que, em circunstâncias de elevada complexidade e incerteza, como os agentes possuem racionalidade limitada, contratos são severamente incompletos. O que significa um contrato ser severamente incompleto? Quer dizer que o contrato não define, não especifica ex ante processos e circunstâncias importantes daquela transação. Isso é curioso porque, numa conversa com economistas do BNDES, que muitas vezes negociam contratos de empréstimos em ambientes de elevada complexidade e incerteza, mais de uma vez eu ouvi a seguinte frase: não, mas se o contrato estiver bem feito, não vai ter problema. Não é possível, nessas circunstâncias, ter um contrato bem feito. O que são situações de complexidade? São aquelas situações em que, mesmo que você consiga antecipar todos os desdobramentos possíveis, são tantos os desdobramentos que isso se torna extremamente custoso. Uma situação de incerteza, todos sabem o que é. Então, quando eu tenho as duas coisas juntas, como todos nós temos racionalidade limitada, o que isso significa? Significa que nós temos limites, as nossas capacidades de processar, armazenar e transmitir informação, nós nunca vamos conseguir fazer um contrato completo. Nessas circunstâncias, sempre vai faltar alguma coisa importante. Isso se torna ainda mais grave quando a transação envolve ativos específicos. O que são ativos específicos? Ativos específicos são ativos que, se eu tiver de redirecionar esses ativos para uma aplicação diferente da qual eles foram inicialmente planejados, eles sofrem uma perda grande de valor, maior do que o que eles poderiam sofrer só pela depreciação. Vou dar um exemplo assim característico. Rede de gás encanado. Não tem nada que eu possa fazer com rede de gás encanado, a não ser distribuir gás encanado. Então, se eu tiver que aplicar esse ativo em outra aplicação possível, o valor dele cai a zero, porque eu não posso nem desenterrar a rede para vender como sucata. Isso é um ativo específico. É um ativo que, se eu tiver de mudar o investimento para o qual ele foi originalmente planejado, ele sofre uma perda de valor muito grande, maior do que a depreciação pelo uso. O reconhecimento desse tipo de ativo é fundamental. Primeiro, porque se eu tenho contratos incompletos numa situação de complexidade e incerteza com ativos específicos, o risco do investimento nesse tipo de ativo cresce extraordinariamente. Porque se acontecer algum problema, eu não tenho como redirecionar esse investimento para outra aplicação produtiva. Então, um contrato severamente incompleto, com complexidade, com incerteza para um investimento num ativo específico, é um problemão. Agora, se ele for um problemão localizado e muito raro na economia, ele não é um grande problema. Mas o que eu quero discutir é exatamente que processos de
de desenvolvimento e de uma forma mais geral de transformação econômica necessariamente envolvem investimentos significativos em ativos específicos. Por quê? Porque existe basicamente 4 tipos de ativos específicos. Primeiro, aqueles ativos que sofrem de especificidade de localização. O que é um ativo que sofre de especificidade de localização? É um ativo que o valor dele depende de onde ele está localizado. Dou um exemplo simples. Um gasoduto que vá da Bolívia a São Paulo, mesmo que ele tenha as mesmas características físicas, tem um valor muito diferente de um gasoduto que vá da Bolívia para uma região com uma distância equivalente, mas que não seja São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é um grande mercado consumidor. Então, o mesmo gasoduto vai valer muito mais num caso do que no outro, mesmo que fisicamente a localização dele é que define. E se vocês pensarem bem, investimentos em infraestrutura, que são um componente fundamental do processo de desenvolvimento econômico, todos sofrem de especificidade de localização. Até porque muitas vezes, como eu acabei de falar, você não tem nem como deslocar o ativo. Segunda fonte de especificidade de ativos, ativos dedicados. O que são ativos dedicados? São ativos que só possuem valor se confirmar uma promessa de demanda futura. Ou seja, vou dar um outro exemplo. Faça o seu gasoduto que a minha térmica vai comprar o seu gás. Só que se a térmica não compra o gás, aquele gasoduto não vale nada. Isso é uma fonte de especificidade. O ativo é específico porque ele está vinculado à demanda, aquela promessa de demanda. Obviamente, quando a gente fala em desenvolvimento, muitas vezes a gente fala em um investimento em ativos que eu ainda nem sei se a promessa de demanda vai se justificar. O gasoduto que está indo para o Nordeste é um caso típico, que a Petrobras constrói na base de uma promessa de demanda que pode ou não se justificar. Essa é a segunda fonte de especificidade de ativos. Vocês me desculpem, eu sei que tem que estar correndo, mas é que o tempo está muito curto para falar muita coisa. Terceira fonte de especificidade de ativos, especificidade física, que é quando o desenho ou o material que é feito o ativo é específico para aquela aplicação. Por exemplo, uma broca para perfurar pré-sal é um caso típico. É um ativo que já é específico porque é uma broca de perfuração, mas para as características da perfuração, ela tem uma materialidade que também é sui generis. Quarto e último, isso aqui falta ou que já foi? Ah, já foi 15 minutos? Foi 10? Há controvérsias, Terceiro tipo, quarto tipo de ativo específico, especificidade de ativos humanos que resulta de aprender fazendo. Ou seja, trabalhadores qualificados, cientistas, técnicos, todos eles desenvolvem um conhecimento que, se não for aplicado naquilo para o qual eles investiram na obtenção desse conhecimento, aquele conhecimento não vale nada. Então, se vocês olharem, qualquer processo de desenvolvimento envolve necessariamente investimentos significativos em ativos específicos. Então, sendo o contrato severamente incompleto, é preciso que se criem arranjos institucionais que façam o ajuste ex post. Ou seja, já que o contrato não define tudo ex ante, eu preciso de um conjunto de regras que definam atores que consigam fazer o ajuste à medida que a incerteza e a complexidade da situação for aparecendo. Esses arranjos ex post são os arranjos institucionais alternativos ao mercado. Por quê? Porque no mercado, cada agente faz o seu ajuste autônomo. Então, o que acontece? Esses são os 3 grandes tipos de arranjos institucionais para o Williamson. No mercado, os incentivos são fortes. Por quê? Porque os agentes agem em função dos seus ganhos.
Os controles administrativos ausentes. Por quê? Falando curto e grosso, devido ao tempo, porque ninguém manda em ninguém no mercado. Você vende ou você compra porque você tem um ganho, uma vantagem com isso, não porque alguém mandou você vender ou mandou você comprar. A adaptação autônoma é forte. O que é adaptação autônoma? É cada agente respondendo a mudanças no ambiente econômico de forma unilateral. O preço subiu, se eu sou comprador, eu compro menos. Se o vendedor fez algum investimento para isso, isso é problema dele. Eu me ajusto de forma unilateral. Adaptação coordenada ausente. Ninguém coordena ninguém no mercado. Exatamente porque a adaptação é autônoma e, portanto, unilateral. As hierarquias, que são empresas públicas ou empresas privadas na economia, é exatamente o oposto. Incentivos ausentes porque elas têm uma estrutura de comando. Controles administrativos são fortes, exatamente porque você tem uma cadeia de comando. Adaptação autônoma ausente. Como assim? Um departamento de uma empresa vai agir se adaptando de forma unilateral? Não. Todo mundo coordenado. E adaptação coordenada, obviamente, é forte. O problema são as estruturas híbridas. O que são estruturas híbridas? Joint ventures, parcerias público-privadas, alianças, todas as estruturas em que os agentes, setores regulados, estruturas em que os agentes cedem autoridade a um dos participantes do arranjo institucional, mas preservam a sua autonomia. São todos moderados. Essas estruturas híbridas têm um centro estratégico. Quem é o centro estratégico? É exatamente quem promove a coordenação, a adaptação coordenada dentro dessas estruturas híbridas. É aquele agente que tem autoridade de resolver os conflitos, apesar dos outros agentes manterem a sua independência. Tá? Então, o centro estratégico vai manipular incentivos e controles administrativos de intensidade moderada. Para quê? Para preservar a relação dos agentes e evitar a depreciação dos ativos específicos. Porque se o conflito entre os agentes provocar a ruptura das transações, os ativos específicos em que eles investiram se depreciam. Agora vai. Se depreciam severamente. Então, as relações têm de prosseguir. Como as relações têm de prosseguir, os agentes cedem uma parte da autoridade dentro do arranjo institucional para o centro estratégico. E aí nós vemos as diferenças. Mercado, eu não tenho centro estratégico. A empresa A possui ativos próprios, direitos de decisão próprios e recompensas individuais dela. A empresa B também tem os seus ativos próprios, também tem os seus direitos decisórios próprios e sua recompensa individual. O híbrido, agora sim, lá aparece um centro estratégico que tem ativos compartilhados com os demais participantes, direitos compartilhados com os demais participantes, e isso é fundamental. Ele vai alocar as recompensas coletivas, porque o que caracteriza a estrutura híbrida é que todo mundo está fazendo investimento em ativos específicos e tem ganhos que são comuns. Por exemplo, uma joint venture para pesquisa e desenvolvimento. Você monta um laboratório comum das empresas e aquele laboratório vai gerar um ganho para o conjunto de empresas envolvidas. E eu tenho que alocar essas recompensas coletivas. Tenho a empresa A, ativos compartilhados, direitos decisórios compartilhados e a sua recompensa individual, o mesmo acontecendo para a empresa B. Na hierarquia, acabou a recompensa individual. A divisão A e a divisão B não tem recompensas. O centro estratégico é que tem os ativos, direitos decisórios próprios e recompensa individual. É o comando de uma empresa privada ou é o comando de uma empresa pública.
O que é importante? O que é importante é que a estrutura híbrida, como ela combina diferentes agentes participando simultaneamente, ela não é um contínuo que vai do mercado à hierarquia, não é uma questão de grau, ela está juntando coisas diferentes, ela está juntando incentivos com controles. Isso cria problemas que são específicos desse tipo de estrutura. E é por isso que esse tipo de estrutura é uma estrutura que a implementação não é trivial. Se você imagina que é um problema de grau, é só ajustar na margem, mas não é. Ela tem atributos específicos. Se os senhores e as senhoras me permitem uma brincadeira, ela está mais para um Frankenstein do que para uma transição suave de uma coisa a outra, porque você junta pedaços de coisas diferentes. Então, quais são as perguntas a serem feitas? Os incentivos empregados atuam na intensidade necessária para promover a cooperação coordenada dos agentes no arranjo? Segundo, os controles à disposição do centro estratégico são suficientes? Terceiro, a estrutura de monitoramento e fiscalização do centro estratégico é adequada para a eficiência dos controles e dos incentivos? Quarto, incentivos e controles são consistentes entre si? E aqui eu dou um exemplo típico. Inglaterra privatizaram o serviço de água. Privatizaram o serviço de água nos anos 80 e estabeleceram o sistema do preço-teto, que é um preço corrigido automaticamente por uma taxa de inflação. O que aconteceu? Você deu um incentivo sem um controle. Que controle? Para os custos. Porque se eu tenho um preço que sobe numa regrinha pré-determinada, eu tenho 3 maneiras de aumentar os meus lucros. Primeiro, adotando tecnologias mais modernas. Segundo, reduzindo o investimento. Terceiro, reduzindo a qualidade. Resultado, a Inglaterra começou a ter problemas de saúde pública na qualidade da água. Então, você adotar incentivos e controles é fundamental. O argumento do capítulo do livro, onde eu discuto isso, é que o Estado, em geral, se situa em uma posição privilegiada para exercer o papel de centro estratégico em arranjos institucionais híbridos. Por quê? Exatamente porque o Estado não atua com a lógica individual do ganho das partes. Ele tem a possibilidade, que não é uma possibilidade que necessariamente se efetiva, mas é uma possibilidade de olhar para o conjunto. Por quê? Por que ele vai atuar melhor? Porque o mercado realiza coordenação ex post. Qual é a coordenação do mercado? Investe e vê o que acontece. Se der lucro, ótimo. Já estou terminando. Se der lucro, ótimo. Se não der, você perdeu. Mas eu vou investir em ativo específico com coordenação ex post? Não. Eu preciso de alguém que faça a coordenação ex ante. E o Estado atua como centro estratégico exatamente fazendo a coordenação ex ante, coordenando o investimento em ativos específicos de vários agentes. O exemplo que eu queria citar é o do DARPA. O DARPA é o organismo nos Estados Unidos responsável pelo desenvolvimento de novas tecnologias. E com isso agora eu encerro a apresentação. Qual é o problema quando você quer desenvolver uma nova tecnologia? Aqui muitas vezes, falaram em catching up, aqui muitas vezes você quer elevar o nível tecnológico para um determinado patamar internacional. Lá é uma situação de complexidade e incerteza ainda mais grave. Eles nem sabem o que eles querem. Um exemplo, para um caça, se não me engano foi o F-16, eles queriam uma bateria com a duração do dobro do tempo. Qual tecnologia? Não sei, ainda não existe, mas eu quero essa bateria. Como é que o DARPA age? Principalmente pelo SBIR, que é Small Business Innovation Research. Ele faz um edital e diz, eu quero uma bateria com essas e essas características. Mas ele não dá, ele não admite no edital grandes empresas, só pequenas e médias.
Essas empresas vão por 4 etapas tentando desenvolver essa nova tecnologia. A empresa que consegue chega ao final. E aí, o DARPA, que monitorou as empresas nessas 4 etapas, ele faz o contato, aí sim, dessa pequena empresa, com uma grande empresa que vai comercializar a tecnologia. Isso é um arranjo híbrido. É um arranjo que eu tenho agentes privados autônomos que cedem parte da sua autoridade para um ente público que realiza a coordenação e investimentos em P&D, que são, por definição, investimentos específicos. Para concluir, por que eu levantei essa questão? Porque o Estado pode, assim como o DARPA, agir como agente facilitador, estabelecendo conexões entre grupos privados de forma a coordená-los no investimento em ativos específicos. Agindo como agente de coordenação de agentes privados, você tem um caminho para um desenvolvimento com um viés mais democrático, que não é aquele da hierarquia pública que comanda e o resto da sociedade se acomoda e se adapta do jeito que dá. Essa é uma forma de transformação econômica em que você coloca um arranjo institucional que abre para possibilidade e feedback dos agentes privados da sociedade. Muito obrigado. Bom, a ideia aqui, né, eu e o Roberto, nós vamos apresentar, né, explorar mais o livro e principalmente a metodologia que a gente utilizou, até adaptando a contribuição do Fiani sobre os arranjos, como que a gente pegou essa conceituação, né, que ele trouxe da economia institucional e nós adaptamos, né, para analisar casos de políticas públicas concretas, né, que a gente denominou, né, de políticas de caráter desenvolvimentista, né, porque como vocês viram, é um conceito ainda, conceito ainda em disputa, né, a gente resolveu no livro, optou metodologicamente por não entrar, né, nessa questão se o Brasil está vivendo um novo desenvolvimentismo, que seria o desenvolvimentismo, etc. Então a gente caracterizou, né, o que a gente gostaria de estudar e a gente construiu um conceito em cima disso, uma metodologia para analisar os arranjos. Mas eu vou explicar isso um pouco mais devagar. Vai sair dali. Bom, então eu vou falar um pouco da parte inicial, como que a gente construiu o trabalho, os objetivos, etc. E o Roberto vai tratar da análise comparativa e da síntese, né, que a gente conseguiu construir. E invertendo um pouquinho a ordem, a parte da tarde é que a gente nós vamos mostrar 2 casos dos 8 que a gente estudou. Então já fica aí um gancho para vocês irem à tarde lá para a Federal, onde o caso, né, da indústria naval, da revitalização da indústria naval e o caso do Programa Brasil Maior vão ser examinados com mais detalhe. Brasil Maior e revitalização da indústria naval. Bom, então, como eu já adiantei na apresentação, né, o objetivo da pesquisa do livro, né, que está revelando, são esses 2 grandes objetivos, esse debate sobre o estado de desenvolvimento do século XXI. Eu acho que a primeira mesa já mostrou bem, né, onde a gente, né, o que a gente conseguiu chegar, né, quer dizer, delimitar e aprofundar essa questão. E a segunda parte do livro, que vai ser objeto da nossa apresentação, que é analisar a implementação, né, de políticas públicas de caráter desenvolvimentista com instituições democráticas. E aí, o que a gente chamou de políticas de caráter desenvolvimentista, pegando, né, fazendo o gancho da apresentação do Pedro,
são políticas, grandes políticas públicas com objetivos ambiciosos e com curto prazo, né, período de tempo, para que se transforme um determinado status quo. Então, essa que foi a nossa conceituação de política de caráter desenvolvimento. E aí, nós também optamos, né, como eu já disse, em vez de entrar nessa questão, né, se o Brasil está vivendo um novo desenvolvimentismo, se é um desenvolvimento social, etc., nós optamos por falar que a gente está vivendo, né, do governo Lula para cá, um novo período de ativismo estatal. E a gente resolveu empiricamente, né, mostrar, né, delimitar o que seria esse ativismo estatal, citando políticas públicas. Então, a gente pode citar a retomada do uso de políticas industriais explícitas, né, as políticas públicas que foram montadas de 2004 para cá, né, a adoção de programas de investimento com o objetivo de induzir o crescimento econômico, que é o caso do PAC, e de todos os programas que compõem o PAC, né, a atuação das empresas estatais, né, nesses projetos, nesse objetivo tanto de promover a fusão de empresas, né, a questão dos campeões nacionais, até mesmo, né, no caso da Petrobras, né, o exemplo é de exigir um conteúdo nacional, que é um caso que a gente vai explorar também, que é o caso da indústria naval, a exigência de conteúdo nacional nas encomendas da Petrobras, de plataformas, petroleiras, etc. E um traço, né, desse novo ativismo, dessa nova fase, é a preocupação social, que eu acho que marca bastante, né, o período Lula para cá, que é a intensificação das políticas sociais, né, e de distribuição de renda, entre outros exemplos. Então, o problema nosso é a capacidade, né, e aí entra a capacidade do Estado em formular, né, estabelecer agendas e implementar essas políticas, né, no contexto democrático, que aí é o objeto, a questão nova que a gente está estudando, né? Porque se a gente pensar, né, já foi falado aqui na primeira mesa, todos esses esforços desenvolvimentistas aconteceram em estados autoritários. E você pode argumentar, mesmo no período JK, que teve um desenvolvimentismo, né, no período democrático, né, isso já foi muito bem documentado pela literatura, que através, né, da administração paralela dos grupos executivos, né, o JK deu um jeito de implementar os seus 50 anos em 5, né, passando por cima do Congresso. Então, os grupos executivos foi uma maneira dele, né, de alguma maneira, né, não se relacionar com o Congresso, e ele, né, pragmaticamente, ele dividiu, né, passou a administração direta, digamos, com uma lógica mais clientelista, e criou os seus grupos tecnocráticos de elite, né, os grupos executivos, que tocaram, né, o seu programa de governo. Agora, hoje, né, atualmente, essa atuação da burocracia não pode ser dessa maneira. E os gestores, né, principalmente os burocratas, na implementação de políticas públicas, eles têm que relacionar, né, o que a gente identificou aqui de 3 grandes sistemas, né, que é o sistema representativo, né, com o Congresso Nacional, os partidos políticos, né, seus parlamentares, e os representantes, né, os dirigentes dos municípios e estados, né, a questão federativa também é uma marca da democracia nossa de 88 para cá, né, que a gente sabe que no período de 30 a 80 o centralismo federal era muito forte, né, a questão participativa, né, o sistema participativo, também uma coisa que foi institucionalizada na Constituição de 88, e além disso, através dos conselhos, né, locais de política de saúde, educação, e a gente viu também o aumento, né, das conferências de políticas públicas, os conselhos que foram criados na esfera federal, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado de Conselhão, também foi uma marca dessa nova atuação do Estado, e das necessidades, né, de audiências, consultas públicas, etc. Né, por sinal, na semana passada, né, a presidenta Dilma anunciou a criação do sistema participativo, né, então ela institucionalizou essa questão da participação social como método de governo. Isso só corrobora, né, nessa questão, que além do Congresso e da Federação, temos também a questão do sistema participativo. E os sistemas de controles horizontais, que se fortaleceram muito, né, principalmente na década de 90,
né, e que hoje existe uma discussão se esses controles mais atrapalham do que ajudam a gestão pública. Então, os controles burocráticos, os controles internos e externos, né, no caso federal, a CGU e o TCU, o controle político, o controle parlamentar, né, o fato de que o Congresso pode chamar as autoridades para depor, para explicar suas políticas, as CPIs, enfim, todos os sistemas de controle parlamentar, e o judicial, não só da Justiça, né, do Supremo Tribunal Federal, pensando em termo mais amplo, mas também do Ministério Público, né, que teve uma atuação muito fortalecida e ganhou uma independência, um protagonismo, né, bem marcante nos últimos 20 anos. Né. Então isso acrescenta um grau de complexidade enorme, né, para a implementação dessas grandes políticas, né, conceituando, né, tratando políticas de desenvolvimento como daquela forma que eu disse, né, que políticas deliberadas de transformar uma realidade em rápido, né, período de tempo. E isso, né, tem todo um debate da literatura que, por um lado, diz que se você quer eficiência, rapidez e resultado, a inclusão de atores e interesses nesse processo decisório dominar as capacidades de execução, né, em ritmo acelerado. Então, daí se advoga muito, né, principalmente entre os economistas, né, os economistas mais da vertente neoclássica, que é a estratégia do insulamento burocrático. Você tem que insular determinadas burocracias, né, da política, né, porque a política só coloca ruído. Né. Como diz um colega meu clássico lá de Péia, um camelo é um cavalo feito com muito palpite. Então existe essa ideia que se você quiser fazer uma coisa rápida e bem feita, não dá para conversar muito, que isso vai atrapalhar. E, por outro lado, né, tem uma parte da literatura que diz que não, quando você inclui atores e interesses, você está legitimando as políticas, né, a questão de buscar o consenso, né, a maior efetividade e além de você adaptar as políticas formuladas, né, quer dizer, quando você vai e discute os atores, você obtém mais informações, além da legitimação, você pode adaptar e inovar nos processos de implementação de políticas públicas. Então, tendo em vista essas questões, o enfoque analítico que a gente utilizou, né, para analisar diversas políticas públicas em diversas áreas, né, foi inspirado, né, na contribuição do Fiani, que a gente adaptou para pensar políticas públicas. Então, nós pegamos a conceituação dos arranjos híbridos, né, dos arranjos institucionais, principalmente dos arranjos híbridos, e transformamos isso metodologicamente para pensar nossos casos. Então, nós definimos os arranjos institucionais como uma combinação de regras, mecanismos e processos que definem a forma particular, né, como se vão coordenar atores, interesses e processar também os conflitos, né, e os embates que vão existir em torno de uma política pública específica. Então, a gente saiu dessa discussão também institucionalista do ambiente institucional, né, das metas das instituições, e pensamos nessa diferenciação entre ambiente e arranjo institucional, que em torno de cada política, né, são várias organizações, né, níveis de governo, obrigações legais, de transparência, etc, etc. Então, quer dizer, como que cada política montou o seu arranjo e como que esses arranjos ajudam a explicar, né, o grau de resultado ou de inovação dessas políticas públicas. E aí o conceito de capacidade estatal está ligado à questão do arranjo, porque são os arranjos, a montagem desses arranjos, né, que vão dotar o Estado de capacidade para implementar essas políticas públicas. E daí também a gente avançou um pouquinho no conceito de capacidade, porque o conceito de capacidade, né, você pegar a literatura histórica constitucionalista, primeiro veio, né, com uma questão mais meta, digamos assim, que seria a capacidade dos Estados de manter a ordem, né, de tributar, enfim, de conduzir o país. Né. Agora, o conceito de capacidade que nós adotamos foi mais meso, né, no sentido de ser capacidade de implementação realmente de políticas públicas. E o passo seguinte que a gente deu foi de dividir essas capacidades em técnico-administrativas, que essas foram bem exploradas em toda a literatura dos estados desenvolvimentistas, quer dizer, aquilo que
Peter Evans chama de burocracia weberiana, etc. Né? E nós aprofundamos a noção dele da autonomia inserida e chamamos isso de capacidades políticas, porque o Evans, a autonomia inserida era uma burocracia weberiana, autônoma, mas que dialogava com a elite industrial e com ela fazia seus planos, né? Enfim, essa interação, né, proporcionou uma vantagem nos países do sudoeste asiático para implementar suas políticas. Aqui, como no nosso caso, de uma democracia, né, consolidada e muito complexa, no caso brasileiro, a gente teve que incorporar também as capacidades, nesse conceito de capacidades políticas, a habilidade da burocracia de estar conversando, além do setor privado imediatamente interessado, né, com a sociedade civil, um conceito aí mais amplo, né, incorporar as pluralidades, né, desses atores e interesses, negociar e processar conflitos e sem ser capturada, né, porque muito, né, às vezes, como os economistas, quando você fala, não, vamos conversar, vamos nos inserir, né, o medo, né, da captura, né, isso é muito documentado na literatura econômica. E principalmente, e aí pensando na questão mais ampla, é de construir coalizões em termos de uma visão de futuro. Né? Isso é uma questão muito importante, porque não adianta ter o plano e a proposta, você tem que trazer, né, os atores para esse projeto que você está delimitando ou desenhando. Então a questão da capacidade política, ela ganha, numa democracia, uma proeminência em cima até da questão técnica e administrativo, né? Quer dizer, mais a legitimidade da função de coalizões do que a eficiência em si. Então aqui, né, para ilustrar para vocês o modelo analítico, né, que a gente montou para analisar todas as políticas, né, expressando um pouco o que o Fiano falou, né, a burocracia aqui como centro estratégico de coordenação, né, e como que os arranjos combinam elementos de participação, representação e os controles. E a montagem desses arranjos que vão dar as duas capacidades e que vão ajudar a explicar o resultado, né, das políticas. Bom, para a seleção dos casos, né, quer dizer, como é que a gente ia trabalhar isso? Então, nós fizemos a opção de pegar os grandes programas federais que são emblemáticos dessa nova fase, digamos, da história do Brasil, né? Desde quando um governo, por exemplo, de centro-esquerda, né, chegou ao poder, né, por vias democráticas. Né? Se bem que tem a questão do Jango, mas aí eu vou falar. Bom, mas enfim, pegar esse período recente, né? Então nós não pegamos as grandes políticas constitucionalizadas, como de educação e saúde, mas sim os programas onde o governo federal tem mais autonomia de desenhar, né, e construir essas políticas. E aí, isso dá uma vantagem também da gente conseguir uma homogeneidade externa em relação a casos tão diferentes, quer dizer, são casos que foram formulados, estão sendo executados dentro do mesmo contexto político institucional, mas ao mesmo tempo tratando de diferentes políticas, diferentes áreas. Então, aquelas pré-condições para analisar casos, né, de homogeneidade externa e de heterogeneidade interna, né, a gente obedeceu em termos da metodologia. E aí é importante falar, né, como a gente está numa casa de economia e estatística, dizer que uma pesquisa orientada por casos, ela é diferente de uma pesquisa orientada por variáveis. E a nossa pesquisa foi orientada por casos. Ao contrário dos trabalhos estatísticos e econométricos, o objetivo não é estabelecer correlações e nem generalizar a partir dos resultados. Nós queremos, a preocupação nossa é de ver esses nexos causais, que é o foco da nossa pesquisa. Quer dizer, o nexo entre construção dos arranjos e como que isso ajuda a explicar, né, o resultado ou o output, né, das políticas. E a partir daí, né, a partir do momento que nós temos uma metodologia, né, um modelo analítico para pensar, e a gente conseguiu identificar alguns eixos causais, em termos de construção, digamos, de um programa de pesquisa, isso permite uma cumulatividade, que vocês ou outras pessoas podem utilizar da metodologia e dos nossos resultados para também estudar outros casos. Então, a metodologia ela permite tanto a replicabilidade, né, que é uma coisa importante para quem pensa em ciência, quanto a cumulatividade. Então, a gente estava bastante preocupado com isso. Então, os casos, né, que nós analisamos, eles estão aqui, que são os capítulos dos livros, né, são 4 programas do PAC,
mas bem diferentes, que é a integração da bacia do Rio São Francisco, a usina hidrelétrica de Belo Monte, a revitalização da indústria naval, o programa Minha Casa Minha Vida, o programa do biodiesel, o programa Brasil Maior, Bolsa Família e o Pronatec. Em todos os capítulos, né, quem for ler o livro vai ver um esforço nosso, né, de adotar esse mesmo, né, marco analítico e também de fazer comparações entre políticas semelhantes que foram adotadas no Estado burocrático autoritário, né, até os anos 80, e as novas versões dessas políticas hoje. Então, o caso da revitalização da indústria naval, né, que nós fizemos, né, eu, Roberto e o Lucas, lá do IPEA, mostra que foi um dos objetivos do Estado desenvolvimentista brasileiro ter uma grande indústria naval, mas isso fracassou. Né, ao contrário da aviação civil, que a Embraer também foi bastante estudada, teve um sucesso, né, a indústria naval teve um fracasso e hoje foi reatualizada essa política de reerguer uma indústria naval e a gente mostra como que os arranjos foram construídos de maneira diferente, mas isso o Roberto vai falar hoje à tarde. E para terminar, né, eu acho que o tempo já deu, vou só falar um pouco da organização do livro. Né, então a primeira parte é a introdução, onde, né, o que eu estou falando aqui rapidamente está escrito no primeiro capítulo, explicando com mais detalhe, com referências bibliográficas, etc. Uma parte 2, que foi objeto aqui da mesa anterior, onde tem essas reflexões sobre o Estado, desenvolvimento e democracia. Faltou aqui o capítulo do Schneider, mas só para dar um flash aqui do que foi, ele analisa o sucesso ou fracasso do Estado desenvolvimentista brasileiro do passado pela chave de políticas setoriais, assim como o trabalho. Então ele vai mostrar porque alguns casos teve sucesso e outros casos, né, fracassaram. Né? E o capítulo do Fiano e do Verlaine, né, que os dois apresentaram aqui. A terceira parte do livro são os estudos de caso. E aí é importante ressaltar que a preocupação que a gente teve da pesquisa de ser interdisciplinar, né, porque nesse grupo, além de economistas, né, cientistas políticos, sociólogos e o pessoal da área de direito também, né, foi envolvido. Então a gente teve uma preocupação, né, de montar uma equipe interdisciplinar e o processo foi muito rico. Pena que a gente mereceria uma mesa, né, mostrar como que foi uma coisa legal montar uma pesquisa coletiva e nesse caráter interdisciplinar. Então, os autores, né, eu quero destacar a Maria Rita Loureiro, da GV de São Paulo, Minha Casa Minha Vida, o caso da integração do São Francisco, Marco Antônio Teixeira, também da GV de São Paulo, o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, Ana Carine, da Ciência Política do AMB, indústria naval já disse, né, produção e uso do biodiesel, a Paula Pedroche, também da GV, o Mário Shapiro, do programa Brasil Maior, né, que vai estar à tarde expondo o caso da política industrial brasileira, o Diogo Coutinho, da USP, né, que é um pesquisador da área do direito, o Pronatec, o Ronaldo e a Marta fizeram um estudo de caso, e também tem um capítulo, né, que é sobre o BNDES e a Petrobras, que foi nosso colega do IPEA, Mansueto Almeida, que escreveu, analisando, né, como, né, essa questão da accountability, da transparência e como está se dando a questão da disputa, né, dos orçamentos para fazer essas políticas industriais vis-à-vis as políticas sociais. E por fim, o último capítulo, né, que vai ser objeto da apresentação do Roberto, onde a gente faz uma análise comparativa e extrai alguns resultados. Bom, dando continuidade aqui, eu vou procurar ser o mais breve possível para não prejudicar o almoço de ninguém. Mas eu acho que o que a gente está, né, prestes a discutir aqui agora, em alguma forma, faz uma conexão com vários dos questionamentos que foram colocados na primeira mesa. Várias pessoas questionaram em que medida as experiências de políticas atuais se aproximam ou não, né, das concepções de desenvolvimento, do desenvolvimentismo que foram discutidas aqui. Então, nesse trabalho que a gente procurou fazer, né, e isso é uma das contribuições que esse livro traz, foi uma análise aplicada, né, orientada por esse referencial discutido aqui, mas aplicada, né, à avaliação da implementação de uma série de políticas públicas vigentes, né, no plano federal. Então, uma vez que a gente, né, seguindo esse modelo analítico que o Alexandre acabou de apresentar,
tivemos a oportunidade de elaborar uma série de estudos de caso, né, aprofundando naqueles programas. O segundo passo, né, que a gente precisava dar era justamente tentar compreender um pouco o que emerge aí, né, em termos de padrões interpretativos da comparação desses casos. E aí, assim, eu vou rápido, mas menos do que você. Né, a primeira coisa, né, que nos preocupou saber era, né, principalmente as semelhanças e diferenças entre esses arranjos, né, institucionais inspirados, né. Esses casos também são casos que possuem mecanismos de coordenação intergovernamental ou federativa, né. E aí a gente chegou aí ao achado de que, em alguns casos, como por exemplo Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, é uma própria empresa estatal, um banco público como a Caixa, que acaba sendo um instrumento eficientíssimo de articulação intergovernamental, né? Mas isso acontece também por meio de fóruns, por meio de comissões, né, bipartites, e também identificamos importantes mecanismos de coordenação na relação entre atores estatais e atores privados, né? Então, como a gente vai ver à tarde, no caso da indústria naval, a Transpetro, né, cumpriu um papel importante desse tipo. No caso do biodiesel, o selo combustível social também, ele garante a inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel. E por fim, o monitoramento se mostrou da mesma forma. Os casos que tinham sistemas aí robustos, né, de monitoramento, como os casos do PAC ou os casos do Bolsa Família, né, e do Pronatec, se mostraram, né, muito mais avançados na dimensão da execução. Né, voltando de novo ao olhar, né, sobre aqueles gráficos, a gente percebe também que os casos situados ali, né, à direita, no eixo de alta capacidade política, também são os casos que se apresentam aqui, né, com alto desempenho que diz respeito à inovação. Né, e da mesma forma fomos investigar, né, no interior de cada um desses casos como é que se processava, né, esse nexo entre alta capacidade política e alta inovação. E de fato a gente percebeu que, por exemplo, a presença, né, de mecanismos de inclusão de atores sociais, econômicos e políticos em alguns arranjos e a ausência disso em outros arranjos, né, que eu falo então principalmente da comparação entre projetos do São Francisco e a hidrelétrica de Belo Monte, se mostraram aí responsáveis, né, pela transformação de conflitos em aprimoramento e revisão desses programas. Então, como eu mostrei, o caso do São Francisco é um caso em que a existência desses mecanismos de participação e articulação política criaram oportunidades, né, para a expressão do conflito, para a formulação de novos acordos e proposições que vieram a alterar o programa, né, enquanto que no caso de Belo Monte a inexistência desses mecanismos é em grande parte responsável, né, pela reprodução desses conflitos e pela sua canalização, muitas vezes, né, pela via da judicialização, e aí vem a ter sérios problemas também sobre a execução desse programa. Casos que foram expostos, né, a uma maior discussão no Congresso, participação dos parlamentares, também mostraram ser mais sensíveis, né, à atenção a novos públicos e novas dimensões de atuação. Então a comparação entre o Pronatec e o Minha Casa Minha Vida é muito interessante nesse sentido. Né, o primeiro caso, né, o Pronatec, a discussão do programa, né, no Congresso foi responsável, né, pela adoção de uma série de novos critérios para o programa, como cotas, né, raciais e regionais e alguns outros mecanismos de aperfeiçoamento na relação com governos municipais. Né. O mesmo não aconteceu, né, por exemplo, no caso do Minha Casa Minha Vida, que teve uma tramitação extremamente acelerada, né, no Congresso e, portanto, não permitiu a inclusão, a negociação e a adaptação do programa. E, por fim, né, o que a gente pôde concluir também está associado à atuação dos órgãos de controle são os casos em que esses órgãos têm uma presença assídua, né, e intensiva. São também casos em que a gente verifica uma consequente modernização de processos de gestão, a adoção, né, de instrumentos mais eficientes, né, e transparentes, né, de gestão desse processo. O caso da indústria naval é destaque nesse sentido. À tarde a gente vai falar mais sobre ele. Então, né, para terminar, né, os resultados da análise comparativa, eles vêm em alguma medida reforçar a nossa percepção de que de fato é muito difícil a gente falar de um Estado desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista ou desenvolvimentista com qual adjetivo for, né, como um todo.
as realidades, né, setoriais são muito diversas, né, e esses casos estudados mostraram isso. Não só os problemas são diferentes, como os arranjos institucionais instituídos para lidar com eles são diferentes, né? E mais interessante ainda, o que a gente descobriu é que essas variações nesses arranjos têm, né, consequências importantes para o desempenho dessas políticas. A gente acabou identificando, né, nexos causais entre o fortalecimento de capacidades técnico-administrativas e o nível de execução, da mesma forma que a gente viu, né, a associação entre capacidades políticas e inovação. Então, quando a gente pensa essa relação, né, entre desenvolvimentismo e democracia, né, no plano atual, principalmente comparando isso com políticas desenvolvimentistas, né, das décadas anteriores, o que a gente vê hoje é que o quadro é extremamente mais complexo, né? Nós vamos discutir mais isso a fundo hoje à tarde. Mas essa complexidade não necessariamente se traduz em obstáculos, né, à execução e ao aprimoramento dessas políticas. Isso vai depender, como a gente observou aqui, de como se configuram esses arranjos, né, e das oportunidades que eles proporcionam, né, para fortalecimento das burocracias e das capacidades que elas têm de incluir atores sociais, políticos e econômicos. Então, paro por aqui, desculpa a correria e a demora. Agradeço, Roberto, e temos 15 minutos para debate, ou seja, para perguntas e respostas por parte dos apresentadores. Flávio, Álvaro, mais alguém? Então pronto. Viu? Bom dia, meu nome é Flávio, como foi falado, eu sou cientista social. Na verdade, eu gostei daquela fala do Alexandre, quando ele fala do cavalo e do camelo, né? Eu não sabia, essa eu gostei, essa eu vou aplicar, essa eu vou levar daqui. Porque realmente, às vezes, quando se dá muita discussão, né? Se discute muito, às vezes sai do foco. Então, aí, Alexandre, que vem a capacidade do gestor público de sistematizar aquilo que realmente é importante, né? Eu cheguei ontem da Paraíba, de um Congresso Nacional da Associação de Moradores, que ele trabalhou muito, o Roberto, com Minha Casa Minha Vida, né? Reforma urbana, né? Que é o que estão trabalhando muito, tanto é que vai chegar agora Minha Casa Minha Vida 3, agora mês que vem vai ser lançado. Então é só isso. A discussão é importante na política, o controle social é importante, mas o gestor público também não pode ser do foco, né? Quando você está ali, tu tem que dizer, não, isso aqui até concordo, mas isso aqui não pode entrar, porque está tudo em fora do foco. E eu dou uma dica para o pessoal que está de fora, entrar no site do Gabinete Digital do Vinícius Vu, que é uma ferramenta importante online que a gente usa para a questão da participação popular e do controle social em políticas públicas. Bom dia, rapidamente, meu nome é Álvaro Magalhães, sou uma carreira federal cedida ao governo estadual, tá? E queria reiterar realmente os cumprimentos pelo trabalho, pela criatividade, também metodológica que vocês empreenderam, a capacidade de propor, né, um conceito, um método e tal, para avaliar várias iniciativas, aí, então, também às vezes nascidas de várias motivações, né? Em 2003, quando eu tinha entrado no Departamento de Controle das Estatais, no Ministério do Planejamento, a gente estava querendo mostrar para o governo, a título de caderninho, do relatório, a capacidade que as estatais que sobravam, vamos dizer, do processo de privatização tinham em alavancar o investimento, e fizemos um caderno e tal, na esperança de que o superávit primário depois do FMI fosse diminuído, vã esperança, né? A astúcia, aquela que o professor Pedro fez referência para o Palocci e tal, terminou o FMI, aumentou o superávit primário, mas ali estavam dadas algumas condições, mesmo, professor Fern, que tenha também nas estatais, especialmente nas SAs, né, um sistema de estímulo
interno dos gerentes e funcionários, da participação de lucros e resultados, né? Essa ideia de entender essas iniciativas como híbridos, né? É uma chave fantástica. Acho que os resultados que vocês comeram foi fantástico. Eu queria que vocês não trazer aqui de novo o desafio que o Aldamiro trouxe na abertura dos trabalhos, da maneira dele, assim, que vai falando coisas pesadas de uma maneira tranquila, né? Da questão federativa e da questão dos estados, pessoalmente. Não desistir, né, de avançar para essas áreas onde aparentemente talvez não tenham iniciativas, exatamente dada a dificuldade, certo, de promover esses arranjos sociais, certo, de avançar nesses arranjos sociais. O Minha Casa Minha Vida, meu amigo, é um belo exemplo que ele estava ali colocando de como alguns objetivos para o governo foram resolvidos e outros completamente desconectados da questão da reforma urbana, de tudo que vocês fizeram nas conferências e que deram o recado para o governo, como aquilo ali não está conectado num arranjo institucional, né? Talvez o caso do SUS seja um caso interessante, porque há anos se investe nas capacidades federativas de relação e contraponto, sei lá, gestão metropolitana, segurança pública, enfim, a gente vai ver outros não arranjos, queria usar o termo dos arranjos institucionais, mas que a gente está vivendo, e aí se revelam exatamente nessas preocupações, sejam das pesquisas de sensibilidade, de percepção, seja nas ruas, né? Exatamente esses temas que a gente está tendo muita dificuldade de resolver. Então, a necessidade de a gente perseverar e avançar nesses temas não é só, talvez seja um convite, um apelo suicida, que vocês não consigam sair do outro lado, né? Porque para analisar a gente tem que ter algumas coisas que aconteceram, né? De preferência, né? E não aquela que não aconteceu, muito mais difícil. Mas nós temos alguns desafios que estão colocados aí na rua, e que os estados jogam uma chave. Então, só para simplificar, né, eu estou fazendo de novo propaganda lá no departamento, na Secretaria de Planejamento do Estado, vou tentar insistir e tal, mas lá pelas tantas dá uma dificuldade do pessoal discutir, que é o seguinte: tá bom, ó, lá em Brasília vocês são ótimos. O que isso tem a ver com a gente? A nossa rigidez, os nossos limites, a nossa pouca capacidade, como o Adalmiro, né, voltando a fala dele, né, introduziu o jeito dele, a rigidez do orçamento, das capacidades técnicas, em que vive e que tem uma situação, até devido à cultura política muito sacralizada, né, de se colocar em metas absolutamente realistas. Olha, apresentem bons projetos que a gente resolve a questão da mobilidade urbana. Né? Ou outras, a gente pode, né, a questão da educação, a questão das estradas, enfim, aonde a gente não tem uma evolução dessas relações nacionais, a gente vai ter resultados mais pífios. No caso do SUS, a gente tem coisas a mostrar. Redução da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, né? Tem uma série de resultados positivos na social e que deve ter uma associação. Então, não desista. Minha pergunta é parecida com isso que o Álvaro colocou. É só saber se vocês têm alguma reflexão sobre o uso dessa metodologia, ou a possibilidade do uso dessa metodologia, em programas ou políticas que fossem menos macro, né? Como essa que vocês trabalharam. A gente sabe, por exemplo, quem estuda mais, sem entrar no aspecto, vamos dizer, das relações federativas, mas especialmente os programas na área social, um dos grandes problemas hoje é a capacidade técnica, financeira, de execução. Se, por exemplo, isso que é uma dimensão importante na metodologia que vocês desenvolveram, nós teríamos já de partida uma baixa capacidade, dizer, de inovação, de resultado dessas ações. Então, como é que vocês veem descendo o nível da escala para a utilização dessa metodologia em outras iniciativas? E aí terminando. Fernando, eu só recomendaria todos esses programas que vocês estão trabalhando, trabalhassem em rede, estabelecer uma grande rede e como eles se integrassem entre si, porque a metodologia hoje é trabalhar em rede. E daí começar a ver a transdisciplinaridade que tem de um ou outro programa, vocês economizariam muito
tempo e muito dinheiro. Olá, bom dia. Giovanni, Unis, de Santa Cruz do Sul. Se tratando de políticas estritamente federais, né? Só queria fazer uma relação, uma pergunta, para ver assim, em algum momento, como o título das questões sobre desenvolvimento, desenvolvimentismo, que foi falado muito também, como que essas políticas se relacionam com esse processo de desenvolvimentismo ou processo de crescimento econômico com as forças do capital. Quer dizer, que relação, aonde é que essas políticas se inserem e que relação elas têm no atual momento de crescimento ou fragilidade do crescimento econômico, enfim, como que elas se colam nessa dimensão. A mesa. Assim, eu vou tentar juntar as perguntas em duas questões. Basicamente, tem uma terceira, que foi a questão colocada por último. Primeira questão da capacidade. Sem dúvida, para você exercer um papel de centro estratégico, você tem que ter criado capacidades estatais para isso. Capacidades que até numa conversa anterior aqui com o Alexandre me chamaram a atenção, não são apenas as capacidades de uma burocracia weberiana. É a capacidade de você estabelecer canais e alianças com agentes privados. Ou seja, você também, o Ivans ele fala em embedded autonomy, ou seja, na verdade é uma autonomia inserida. Aqui no Brasil traduziram com duas palavras separadas, autonomia e parceria. Então, aceitando essa tradução, que não é muito a ideia dele, não basta você criar capacidades para autonomia, você tem que criar capacidades para estabelecer parcerias também. Mas a discussão que eu tentei fazer de arranjos institucionais chama atenção para outra coisa, que sem dúvida, eu não estou discutindo que essas capacidades não sejam importantes, elas são fundamentais, mas é fundamental também que a gente entenda a natureza de um arranjo institucional híbrido, que nós ainda não entendemos. Nós achamos que um arranjo institucional híbrido não é muito diferente, por exemplo, quando eu faço uma política de compras tecnológicas, que não é muito diferente de uma política de compras públicas. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Quando eu junto incentivos e controles, eu estou juntando duas coisas que, em princípio, foram criadas em estruturas organizacionais diferentes. Uma no mercado e outra em estruturas hierárquicas. Quando eu junto, tenho uma enorme chance de dar angu de caroço, se eu não souber como é que eu faço essa junção. Então, muito da discussão que eu promovo é que, além da questão das competências do Estado, tem de se entender o que é um arranjo institucional híbrido. Senão você vai achar que você ajusta na margem. Agora, uma vez que você entenda o que é um arranjo institucional híbrido, aí respondendo, desculpe, eu esqueci seu nome, o Diogo, e também a questão do Álvaro, uma vez que você entenda o que é um arranjo institucional híbrido, esse arranjo institucional existe em vários níveis, não é só no nível nacional, você tem vários níveis subnacionais. Quando você decide fazer um polo municipal de tecnologia, isso é um arranjo institucional híbrido, que você vai ter de ter incentivos e vai ter de ter controles. E vai ter que saber combinar essas duas coisas. Então, nesse sentido, eu sinceramente acredito que essa é uma metodologia muito rica. Ela não é só para programas federais. Ela é uma metodologia que o município, se quiser estabelecer um polo, vai ter que enfrentar essas questões. Tá?
a questão de como é que se insere no desenvolvimento capitalista. Essa é uma pergunta assim, que eu acho que ela justificaria uma outra mesa. Por quê? Porque no mínimo tem um debate. É um debate que cresceu muito nos últimos anos. Tem aquele livro daquela professora que publicou na Inglaterra, que saiu agora, sobre o papel do Estado na inovação tecnológica. Eu sou péssimo para o nome. Como é que é o pronome? Matsukato, não é isso? Que ela mostra que, curiosamente, ao invés da acumulação capitalista acontecer única e exclusivamente por agentes privados, o Estado, quer dizer, curiosamente não, porque isso já tem na literatura, o Estado sempre teve um papel importante. Então, eu diria que, nesse sentido, essa metodologia, na verdade, ela não tem nada de original num sentido muito preciso. Ela não cria uma proposta de ação estatal. Ela só sistematiza algo que sempre existiu. No meu capítulo, eu vou até a Inglaterra do século XIV. Eduardo III queria desenvolver a tecelagem na Inglaterra. Naquela época, obviamente, a tecnologia não era uma tecnologia mecanizada. Então, o conhecimento tecnológico estava no artesão. Era essencialmente artesanato. O trabalho comandava o processo produtivo, para quem gosta do Marx. O que o Eduardo III fez? Ele tinha um problema. O problema é como é que eu vou desenvolver as empresas se não tem força de trabalho? E como é que eu vou ter força de trabalho se eu não tenho as empresas? Ele coordenou as duas. Capitalismo não é um produto só do mercado. Capitalismo e Estado sempre atuaram juntos. E é nesse sentido que essa metodologia apenas recupera essa dinâmica e tenta dar uma sistematização lógica para ela. Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas... Bom, sobre o comentário, né, do cavalo e camelo, eu acho que ilustra bem o que também a gente está querendo, né, nas entrelinhas, né, dizer e que a gente achou em alguns casos, né? Porque às vezes você pretende, enquanto gestor público, né, apesar da metáfora cavalo e camelo ter sido utilizada de uma maneira ruim, negativa, mas ela tem um lado virtuoso aí, quer dizer, porque às vezes você pensa em colocar um cavalo em determinadas condições e que ele não vai ceder, porque o camelo é muito melhor. Então é o processo de discussão fez o camelo ser um animal muito mais adaptável para determinadas condições do que um cavalo. Então isso mostra um pouco a questão que a gente está mostrando, que esses processos democráticos de discussão às vezes pode transformar os cavalos em camelos e eles vão servir muito melhor aos objetivos, né, e para a população do que um cavalo no deserto, por exemplo. Então, eu acho que até pode ser a próxima capa do livro, assim. Com relação às outras perguntas, né, eu acho que, aí reforçando o que o Fiamma colocou, né, eu acho que isso é um programa, né, a gente está, a ideia nossa é que, com esse primeiro desenho metodológico, isso possa ser replicável para diversas esferas, e para outras políticas também. O ideal seria a rede, né? Se a gente pudesse ter um programa de pesquisa coordenado com várias pessoas, analisando várias políticas em várias dimensões, econômica, sociológica, da ciência política, etc., a gente poderia ter um trabalho muito, né? E que exige um arranjo específico, de montar um arranjo específico para isso. Mas o que eu quero dizer é que isso daqui é replicável, né? E a gente espera que seja para diversas políticas, para municípios, estados, etc. E a outra questão do que a gente, né, mostrou agora com a discussão anterior, eu acho que fica duas coisas assim que saltam aos olhos, né? A gente estava no Rio nessa discussão também. Primeiro, aquilo que o Roberto já disse, que eu acho que o Pedro também frisou hoje de manhã, a gente pode pensar o Estado como um monolito, uma grande estrutura hierárquica, né? Então, o Estado realmente é uma correlação de forças, né, principalmente numa democracia. E aí uma instituição política nossa que tem que levar em consideração, que é o presidencialismo de coalizão, realmente a gente vai ter várias instituições interrelacionadas
e essas áreas vão estar divididas nessa colisão. Então, hoje a gente vive desenvolvimentistas de grupos neoliberais, comandando agências importantes e ministérios importantes dentro do governo federal. E isso também vai refletir, a gente pode pensar na forma de pensar as políticas públicas e executar as políticas públicas. E aqui mostrou que essa complexidade. Então, essas grandes hierarquias e esses grandes projetos unificadores, a democracia exige mais incrementalismo e adaptação para construir um projeto. Não que seja impossível, mas a gente coloca complexidade. E uma outra questão que apareceu é que, mesmo no caso de uma visão do futuro, é importantíssimo envolver os atores da sociedade civil e os atores privados. Aí já vou fazer uma especulação, que não foi objeto de pesquisa. Talvez as dificuldades que o governo enfrenta hoje foi essa falta de capacidade política, de colocar os projetos e não conversar com o setor privado, quer dizer, não envolver o setor privado e também parte da sociedade. Então nós estamos vivendo hoje um empresariado insatisfeito, uma parte da sociedade civil insatisfeita, que está focando aí. E isso ficou claro, quer dizer, pensar desenvolvimentismo hoje numa sociedade complexa como a brasileira exige muito dessa capacidade política, de construir essas colisões, processar conflitos em cima de uma visão de futuro. E com relação à capacidade técnica, foi muito importante o que o Álvaro colocou. Eu tive no PAC por um tempinho e vi realmente a falta de capacidade técnica mesmo de vários estados e municípios importantes. E isso me assustou muito, porque o dinheiro tinha disponibilizado pelo governo federal, mas tinha cidades importantes que faltava gente para preencher planilha Excel, para sistematizar as propostas e mandar para que fosse submetido a uma seleção. Quer dizer, o dinheiro tinha, faltava essa capacidade. E o Roberto tem um amigo lá de BH, que é pessoal da administração pública, que eles vão lançar um programa mais engenheiros, mais administradores, mais gestores. Quer dizer, no lado dessa capacidade técnica de Estado e municípios, realmente a gente está ainda no século. Quer dizer, a gente tem muito a melhorar ainda nessa colocação. Complementando um pouco o que o Alexandre falou, só reagir a duas questões. A questão do Diogo, a gente tem tido a oportunidade de dar pequenos cursos sobre essa metodologia de avaliação de políticas, e com isso a gente tem visto ela sendo aplicada a uma variedade enorme de casos. Então, desde casos de políticas municipais e estaduais, há também projetos, seja em que nível de governo for, mas que são menos complexos, e funciona bem. Claro que a tarefa de descrever um arranjo de uma política complexa é maior do que de uma política menos complexa, mas a mesma linha de análise se aplica. E eu acho que o Flávio e o Álvaro mencionaram o caso do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que, só botei aqui porque eu acho que ele é um caso muito importante que mostra o tanto que é interessante essa abordagem dos arranjos. Porque uma pessoa inocente, desavisada como eu, poderia achar que Minha Casa Minha Vida deveria ser um programa ancorado num arranjo institucional em que o Ministério das Cidades teria um certo protagonismo na condução desse arranjo. Porque o Ministério das Cidades foi construído para tal, ele possui uma infraestrutura de participação, o Conselho da Cidade, ele tem um fundo setorial voltado para esse caso. No entanto, quando você vai estudar o Minha Casa Minha Vida, você percebe que o arranjo dele, o Ministério das Cidades, ele tem um papel secundário. Quem são as burocracias que lideram a formulação e a condução desse processo? Por a Casa Civil e o Ministério da Fazenda. O arranjo do Minha Casa Minha Vida, ele mobiliza os instrumentos de participação social da área urbana? Não. Então, boa parte dos movimentos sociais dessa área se declaram bastante insatisfeitos com esse programa. Ou seja, o arranjo não teve capacidade de incluir, de promover essas negociações, de se legitimar. E por isso a gente vê ele, quando a gente olha aqui, ele está lá naquele canto. Ele é um arranjo que tem baixa capacidade política,
né? Ele inclui poucos parlamentares, poucos atores da sociedade civil e tal, mas ele tem uma alta capacidade técnica administrativa, porque a Casa Civil e o Ministério da Fazenda são burocracias que, quando pegam alguma coisa para fazer, eles levam a sério, né? Aí o que acontece quando a gente olha para os resultados? A execução é fenomenal, né? Ele supera as metas de concessão de financiamento, de volume e tal, mas a inovação é terrível, né? As análises apontam que hoje, né, o Minha Casa Minha Vida, ele repete uma série de erros que já deveriam ter sido aprendidos, né, com a experiência do passado. Então isso mostra, né, a importância da gente olhar para essa estrutura de governança e operação da implementação dessas políticas. E aí, o Giovanni, eu entendi a sua pergunta da seguinte forma: o que isso aqui tem a ver com aquela discussão, né, entre desenvolvimentismo e democracia? Ao longo do projeto, a gente teve que ir rebaixando um pouco as nossas ambições né, teóricas e conceituais, né? Mas inicialmente a gente pensava o seguinte: políticas públicas que têm um arranjo de implementação que se situa nesse quadrante, né, ou seja, alta capacidade técnico-administrativa e alta capacidade política, seriam, né, vamos dizer assim, os referentes empíricos de um possível desenvolvimentismo democrático, né, que conseguem conciliar o ativismo do Estado, a sua presença burocrática, mas ao mesmo tempo contém um novo significado de como é que se faz política, de como é que se define, né, o desenvolvimento. E aí a expectativa, né, teórica seria de que arranjos desse tipo, né, deveriam repercutir, né, a expectativa normativa em resultados desse tipo. E a gente vê aqui que tem alguns exemplos que confirmam essa, né, essa hipótese, mas a gente, ao longo da análise, identificou que essas, do ponto de vista empírico, né, essas são relações mais frágeis do que aquelas que a gente encontrou dissociando, né, esses eixos. Então, só para aproveitar a oportunidade. Mas muito obrigado aí pelas questões. Muito bem, muito obrigado a todos e um bom almoço. Às 2h30, Economia da U. Não, é que